Oi, gente, tudo bem com vocês? Dorothy, CEO do NetWeaving para Negócios. Hoje nós estamos aqui com Viviane Costa, CEO da Caixa. O que é a Caixa para vocês verem? Vocês estão vendo tudo esses penduricaio que vocês estão vendo aqui comigo, ó? Pois é, depois que eu descobri essa mulher, gente, ela tem coisas maravilhosas, todas essas semijoias, todos esses negócios diferentes que mulher adora. Ela é a responsável. Vivi, seja muito bem-vinda aqui do SofaCast. Obrigada, Dorô. É uma honra estar aqui com vocês. E eu fico muito feliz que você esteja aqui. Garota, me diz uma coisa. Como é que você começou? O que te fez? O que fez você parar nessa vida de acessórios, de né? acessórios mesmo, né? Porque é uma coisa diferente, desafiadora. Sim. E uma pessoa assim, provavelmente deve ter vindo CLT, e aí se encaixou agora como empreendedora de semijoias. Conta um pouquinho da tua história para a gente saber. Não dá para falar da Caixa, né, da loja, sem contar um pouco da minha história, né? Eu tenho 25 anos de experiência com atendimento ao cliente. Eu trabalhava num outro segmento, mas e não era só atendimento ao cliente, né? Era gestão de pessoas, gestão de equipe e tudo mais. E o que eu gostava muito era desse atendimento presencial e do relacionamento com o cliente, né? A gente não era só vender, é a gente criar uma história e eu virar uma referência para o cliente. Então, quando ele pensava em algum produto, eu queria que ele lembrasse de mim. E não somente sobre o produto, mas a parte de consultoria, porque como eu sempre tive muito contato com muitas pessoas, eu sempre sabia o que um estava fazendo, que produto estava vendendo, quais eram os negócios que estavam ao nosso redor. E aí eu comecei a virar uma referência, né, para todas as empresas e tudo mais. E a Caixa nasceu quando o meu filho chegou. Então, quando o meu filho chegou, eu comecei a olhar para mim, para a minha história, e eu comecei a pensar assim, o que eu vou ensinar para ele, né? O que eu quero dividir com ele? Muito legal. E eu já tinha um relacionamento assim com Deus muito pertinho, né? E eu me orgulhava daquilo, eu falava assim, e se eu vou conseguir ensinar para ele, né? Que Deus é o centro de todas as coisas, mas e o que mais? E o que mais? E aí eu olhava e falava, poxa, mas eu sou vendedora há anos e me faltava alguma coisa. E aí Deus coloca anjos, né? É o legado. É o legado. Que a gente quer deixar para os filhos. Isso, exatamente. Porque eu sei que você ser vendedor e você ser vendedora com excelência é um diferencial, mas eu sabia que faltava alguma coisa, tinha mais coisas, né? E aí me chamaram para participar de um grupo de empreendedores, comecei a participar, comecei a ouvir, e nesse período uma tia minha começou a trabalhar com travesseiros, e aí ela pediu ajuda no grupo da família, ela falou, gente, eu estou trabalhando com travesseiros, tenho meta para cumprir. Falei, tia, o travesseiro é bom? É bom. Eu falei, então manda alguns para casa, né? E escolhi uns 2 ou 3 lá, e eram travesseiros excelentes, uma qualidade muito boa. E aí eu comecei a oferecer para o pessoal que trabalhava comigo, que fazia curso. Dorô, em 3 meses eu acho que eu devo ter vendido assim, ó, de 80 a 120 travesseiros. E foi delicioso. E aí eu falei, cara, eu já sei o que eu quero vender. Eu quero vender algo que traga conforto, que traga prazer e traga qualidade para as pessoas. Só que eu sabia que com os travesseiros eu não ia conseguir escalar, né? E aí eu comecei a procurar algumas coisas na internet. Aí achei uma importadora, comecei a trazer fone de ouvido, esponja facial, luminária. E aí meu filho dormia e eu começava a publicar no WhatsApp. E todo dia, quando eu acordava, tinha pedido no meu WhatsApp. Olha que loucura. E era uma delícia. Eu falei, cara, é isso. Mas eu não tinha achado ainda o produto. E aí fui para a internet. Que tivesse o teu perfil, que tivesse a tua cara.
Exato. Eu sentia que faltava alguma coisa. E aí comecei a fuçar na internet, e eu não tinha muito dinheiro para investir, né? E aí eu acabei achando uma empresa de semijoias que me entregava no consignado. Aí eu cheguei a fui visitá-los, conheci o produto deles. Quando eu trouxe a primeira malinha, eu vendi muito. Vendi na empresa, vendi para a família, divulguei, várias amigas minhas quiseram. Aí eu falei, é esse o produto que eu quero trabalhar, porque ele trazia beleza, trazia felicidade. E aí acho que eu fiz uns 2, 3 pedidos com eles e depois eu já falei, cara, eu vou comprar as minhas peças. E aí fui procurar fornecedores para eu poder comprar e começar a montar a loja com a minha cara. Mas nisso eu trabalhava numa empresa em um outro segmento, né? E aí eu não tinha tempo de administrar aquele negócio que tomava muita energia, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e o meu negócio. E aí eu fui montando um plano de como eu podia fazer para eu ficar só com o meu negócio, já que eu sabia que realmente fazia parte do meu propósito, assim, sabe? Então essa virada de chave que você teve na tua vida, você fez primeiro um teste para ver se a coisa ia funcionar ou não. Fiz, o meu teste durou 1 ano. Foi um teste bem lento, porque como eu te falei, meu filho dormia e aí eu começava a trabalhar na loja das 10 até as 2, 3 horas da manhã. Mas depois de 6 meses eu comecei a perder a memória. E aí eu fui procurar até médico para fiz ressonância e tudo mais, e foi descoberto que realmente era por conta do cansaço, né? Eu não conseguia mais dormir. E aí foi quando eu falei, se é realmente isso aqui mesmo, então eu vou ter que escolher, né, o que eu vou fazer. Quanto tempo a Caixa existe? A Caixa vai fazer 1 ano e meio, ela vai fazer 2 anos agora em junho. E o engraçado é que, se você me perguntar, né, Vivi, seu plano deu certo? Eu não sei nem se eu posso contar isso aqui, Lógico, né? Eu acho que sim, porque nem sempre dá certo, né? Não é na primeira. Lógico. Eu não tenho empreendedores na família, né? Quando eu começou uma prima minha comigo, vendendo lacinhos também, mas a gente está buscando conhecimento, né? Tanto uma quanto a outra, e a gente vai trocando. E aí o meu plano, o que era antes de eu sair da empresa? Eu tenho um parceiro que cuida do marketing para mim, e aí eu falei para ele, ó, a gente vai fazer o seguinte, vamos montar o site, então a gente vai subir todas as fotos, colocar todas as informações. Eu tenho uma amiga que vai rodar tráfego pago. Todo mundo fala que tráfego pago, né, é um milagre. Aí eu falei, se é milagre para os outros, vai ser um milagre para mim também. Sim. E muito imatura, eu jurava que ia dar certo, né? Só que nós trabalhamos assim 10 dias direto. Quando eu fui olhar, faltava 40% das peças ainda para a gente fotografar, para subir no site. Trabalho bem cansativo. E aí, a hora que eu olhei, um belo dia conversando com uma amiga minha, ela pegou e falou assim: Vivi, o que você vai fazer mesmo? Eu falei: eu vou finalizar o site e a gente vai rodar o tráfego pago. Aí ela falou: amiga, a gente não parou para conversar sobre isso, né? Mas as pessoas não compram no site só porque viu passando um tráfego pago, vai comprar e você vai conseguir pagar suas contas. Aí eu falei, como, amiga? Esse era o meu único plano. Aí ela falou, então a gente vai ter que procurar um outro, porque não vai escalar. E aí, Dorô, eu passei acho que uns 10 dias. Eu perdi acho que de 8 a 10 quilos, pensando, fritando na minha casa, como eu ia fazer dar certo. Eu tinha algumas empresas que eu visitava para vender as joias, porque as mulheres gostam de receber, né, a minha visita, porque traz facilidade. Mas mesmo assim, eu não podia ir nessas empresas a cada 15 dias. Para eu ir nessas empresas, eu tenho que ir a cada 60 dias. E aí eu comecei a bater na porta de pessoas que eu achei que iam me receber. E não, a realidade é outra. Tem empresas que não abrem para pessoas de fora vir. E aí foi quando eu tive que pensar num plano. E, de novo, eu te falo que é Deus, por isso que eu acredito realmente que eu vou passar por muitas coisas, mas Deus é o meu sócio. Eu ouvi isso ontem, eu achei fantástico, porque eu falei, Deus, e agora? Se você falou que fazia parte do meu propósito, o que eu vou fazer agora? Eu deixei um emprego que não era ruim, eu trabalhei com o meu diretor 25 anos no total, e agora eu vou voltar?
não tenho vergonha, a minha porta está aberta, eu visito eles, né, a cada 40 dias. Mas eu sabia que não era para eu voltar, eu sabia que eu tinha que andar para frente. E aí um belo dia eu encontrei uma moça num fornecedor e ela falou assim para mim: aonde você vende? Aí eu falei para ela: olha, aonde eu estou tentando vender, porque eu vou em algumas empresas, mas eu não consigo escalar o negócio. Ela falou: menina, vai em salão de cabeleireiro, tem uma bela oportunidade. E assim foi, Dorô. Eu troquei telefone com ela, conversei com ela umas 2, 3 vezes, depois ela desapareceu. Deus São anjos, colocou são ela anjos. no meu caminho. E aí, um belo dia, eu falei, bom, também não posso ir em qualquer salão de cabeleireiro. Aonde eu ia, eu já vendia as peças. Mas eu vendia pouco. Aquilo ali não ia fazer eu pagar as contas e nem manter o estoque que eu precisava para vender. E aí, um belo dia, procurando na internet, eu achei o salão da Cidinha, que faz parte do NetWeaving. E aí eu falei, deixa eu ir dar uma olhada para ver como funciona, se tem pessoas que fazem esse trabalho, e eu preciso me inserir num salão desse para eu entender o que acontece. E aí eu dei muita sorte, porque quando eu cheguei, aí marquei meu cabelo, quando eu cheguei lá, uma amiga minha estava numa feira, e aí ela estava em alguns estandes de alguns chineses que fazem importação de joias. E aí ela me mandou o catálogo deles e me ligou. Vivi, vamos ver se a gente consegue vir para cá para falar com eles, porque quando eu fizer a importação, você consegue mandar as joias no meu container. Eu falei para ela, amiga, agora não dá para eu fazer isso. Eu vou precisar ter pelo menos uns 15, 20 mil reais para fazer a importação. E agora eu não posso. Aí nisso a Teca estava cortando o meu cabelo. Aí ela falou, você... A Aí, Teca é uma das funcionárias da Cidinha, para vocês entenderem um aí é o pouquinho. segundo anjo. É. Segundo anjo. E aí a Teca falou, você trabalha com semijoias? Que trabalho você faz? Aí eu expliquei para ela, né? Aí falei que eu tinha ido num salão, que eu vendia no... Eu tinha ido em 2 salões, né? Salões pequenos. Ela falou, eu vou te apresentar para a dona daqui, porque ela gosta. E aí foi quando eu consegui enxergar que tem sim o mercado, que tem oportunidade, e que eu só preciso montar uma estratégia boa. Aí a Cidinha me chamou, eu apresentei as peças para algumas clientes dela que estavam lá, já fiz muitas vendas naquele dia. Ela falou para mim, Vivi, a porta da minha casa vai estar aberta para você sempre que você quiser. E aí, acho que 2, 3 dias depois, eu conheci uma outra cabeleireira, que é a amiga dela que estava lá, que me convidou para ir no salão dela, e assim foi. Hoje eu tenho 4 salões, 4 parceiros, tenho interesse em abrir outros, né? Porque é um trabalho, Doro, que enche o meu coração de alegria, porque eu levo Autoestima, beleza, beleza, alegria. a Nossa, praticidade, o fantástico. conforto, e sem contar os milagres que eu ouço o dia todo lá, né? Nesses lugares. Olha, Muito menina, gostoso. eu acho que é muito legal, porque, meu, mulher gosta, né, Ser de acolhida. isso. É. Muitas vezes você não é a joia, não é a peça em Ah. si, mas é a atenção, é o carinho, É o nosso olhar. isso. É. Então, eu acho que faz total sentido, total sentido. E quando você fala assim, não tinha empreendedores na minha família. O grupo de network para você deve ter sido essencial. Sim, com certeza. Ainda hoje. Porque uma pessoa que não tem um rumo, né, uma ideia do que seja, Não tem a não base. tem uma base, deve ser muito mais difícil. É muito difícil. Então, eu acho assim que, e eu sempre falo isso nas minhas palestras, uma pessoa, um empresário, um empreendedor que não tenha um grupo de network para se apoiar, Não vai gente, para ele frente. patina demais. Não vai para frente. Sabe por quê, Dorô? Porque quando eu precisei, quando eu me vi fora do meu trabalho, eu era PJ, tá? Já era PJ lá com eles. Mas eu tinha o meu antigo diretor foi
padrinho do meu casamento, então eu não era só funcionária, a gente tinha uma relação de família, de amizade, né? Sim. E aí quando eu me vi, e eu sabia que eu ia continuar trabalhando com eles lá, eu fazia um trabalho muito bom, a equipe era uma equipe muito boa, e eu conseguia ajudar, sabe assim, a gente conseguia se ajudar. Então enquanto eu não levantasse a mão e falasse quero ir embora, eu continuaria tendo um emprego. Sim. E aí, quando eu me vi com o meu plano que deu errado, né? Não ia escalar, eu não ia conseguir vender, eu falei, o que eu vou fazer? Eu não tinha ninguém na família para eu falar, cara, deu errado, me ajuda, quais são as alternativas que eu tenho? E aí é o grupo de network mesmo. E uma das coisas que eu sempre falo, Vivi, e você sabe muito bem disso, o empreendedor, ele não pode ter só uma saída. Ele tem que ter já o plano A, o plano B, o plano C. Vários. Ele tem que ter grupo de network, ele tem que ter hobbies diferentes, ele tem que ter cursos diferentes, porque é aí que ele vai conseguir juntar. Isso. E assim, ele vai conseguir outras saídas, outros escapes, ele vai conhecer gente, ele vai trazer pessoas diferentes para os negócios dele, sabe? Informação. Então, assim, cara, E isso você aprende aonde? Você aprende dentro dos grupos. Então, eu falo para as pessoas, o empresário, ele é solitário, gente. E se ele não tiver esse apoio de grupos de network, ele está fadado ao fracasso mesmo. Ou então a jornada dele vai ser muito difícil. Daí a importância mesmo de um grupo de network. Isso é condição sine qua non, como eu sempre falo. E assim, Dorô, quando eu pedi socorro, né, a primeira vez, eu vou te falar que eu acho que eu falei com umas 8 pessoas. Tava num grupo, né, tava numa reunião, e aí veio, um falou uma coisa, outro falou outra, aí você vai falando, não, eu acho que isso daqui deve dar certo. Não, isso daqui não funciona 100% para mim, mas acho que 10% dá, e aí você junta uma coisa, junta outra, e aí foi quando eu cheguei também no NetWeaving, né, quando eu tava na Cidinha, que a Cidinha me apresentou para você, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu falei, com Deus é bom, porque eu vou poder participar de um grupo que tem peso na região aonde eu atuo. Sim. E que mais uma vez eu vou poder ouvir, eu vou trazer estratégias, né, de outros negócios e vou ver o que eu consigo aplicar no meu. O que eu sempre falo, o empresário, ele tem as mesmas dificuldades, não interessa, o empresário pode ser micro, pode ser pequeno, pode ser grande, as mesmas, são as mesmas dores. Sim. É a falta do lead, é a falta de escape, olha, são as mesmas dores. Lógico que em proporção menor, maior, mas são as mesmas dores. E quando a gente faz parte de um grupo de empresários, você começa a ver que talvez aquela dor que ele está colocando, isso daí eu passei também. Eu posso de repente dar uma orientada para ele e de repente ele pode ver como que ele pode colocar a minha situação dentro da situação dele. Então, muitas vezes é o que nós fazemos. Quantas reuniões que nós já fizemos, que às vezes tudo que a gente estava programado para fazer naquela reunião, a gente só bateu papo e colocou situações que valeu muito mais do que propriamente a reunião que nós íamos fazer. Então eu falo que às vezes o pessoal fala assim para mim, toda semana tem reunião, toda semana tem reunião. Porque toda semana a gente, fala um com o outro, coloca situações que estão passando nas empresas. Às vezes uma situação específica de um empresário específico do nosso grupo está precisando de um apoio. Então assim, toda semana tem reunião. O que o NetWeaving está sendo para você? Dorô, acho que a maior lição é de saber que a gente pode contar um com o outro, né? Agora, no final do ano, eu recebi, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu recebi algumas indicações, foram 3 indicações
de pessoas, de vendedoras que querem vender o meu produto. Muito legal. Eu já fiz o teste com uma moça que morava perto de casa, foi muito bacana, e eu já sei como eu preciso me preparar para atender essa rede, né? Então, a hora que chegou, eu falei, cara, que legal. E em primeiro lugar, para terem me indicado, é porque realmente confiam no meu trabalho. E confiam no meu trabalho por conta de vocês. Quem convive comigo, quem me vê trabalhando, vê a minha postura, vê o meu comportamento, né? Vendi também, mandei presentes para as esposas do pessoal do NetWeaving. Teve uma das esposas dos meninos que ela falou que adorou. E isso para mim é muito gratificante, né? E aí eu tive vários pedidos de sacolinhas de presente para entregar pro pessoal do grupo, né? E foram muitas, acho que eu consegui atender aí 4 ou 5 empresários. E para mim é com muita satisfação, sabe? Então, além dessa troca de informação, de experiência, eu tenho várias portas abertas para eu fazer negócio. Quanto tempo que você está no NetWeaving? No NetWeaving eu acho que deve ter 2 meses, Dorô. Você me pegou, mas acho que são 2 meses. Ainda pegou Natal, pegou Ano Novo? Peguei Natal e Ano Novo. Tá, isso que eu queria passar para vocês, gente. A gente trouxe a Vivi aqui porque a Vivi está sendo um case de sucesso dentro do grupo. É uma pessoa que é um negócio pequeno, não é um negócio grande, né? Porque às vezes as pessoas falam assim para mim, eu acho que eu não tenho condições de entrar no NetWeaving. O NetWeaving, quando a gente fez, gente, era para ajudar o micro e o pequeno empresário, que muitas vezes as pessoas deixam de lado. O NetWeaving veio com uma nova proposta, o NetWeaving veio justamente com um olhar realmente de ajudar o empresário e também de ajudar, de fazer a solidariedade, principalmente com as comunidades e com as organizações que nós ajudamos. Mas não adianta nada a gente ajudar as organizações, a comunidade, se a gente não ajudar o próximo. E quando eu falo o próximo, é o nosso próximo, ou seja, os empresários, os associados que fazem parte do nosso negócio. Então, fica o convite aqui para vocês. Você que é um pequeno empresário, você que é um microempresário, que está passando por alguma dificuldade, que está vendo que não tem, sabe, que está com a corda no pescoço, que às vezes está se sentindo muito solitário, venha fazer uma visita aqui para o grupo, venha fazer uma visita aqui para a nossa equipe, que eu tenho certeza que assim como a Vivi, você vai conseguir ver ter N ideias, porque é isso que a gente faz aqui. A gente tenta realmente resgatar vocês, mostrar o que é de melhor, o que vocês têm de melhor como empresário e como empresa, tá bom? Vivi, obrigada, amiga, de coração. Obrigada a você. Espero que a gente faça muito mais entrevistas aqui dentro do SofaCast e que você seja um símbolo realmente para essa turma que está vindo por aí, tá bom? Tá bom. Obrigada mesmo. Obrigada a você, Dora. Tchau, gente. Fiquem com Deus.